amigos, vamos pedir a Deus que Ele nos ampare para que tenhamos um estudo produtivo nessa noite. Naquele março de 1869, Allan Kardec deixou esse mundo intimado pelo rompimento de um aneurisma. E quem leu, estudou a obra de Kardec, que são 20 volumes dessa grossura, o Pentateuco Kardeciano, que o nosso companheiro acabou de citar, 5 livros, mais alguns complementares e 12 anos da Revista Espírita, cada volume um ano. Então, a gente olha aquele trabalho e diria, poxa, alguém teria o que acrescentar a um trabalho tão portentoso? Acontece que chegaram os continuadores da obra de Kardec, como Leon Denis, como Camille Flammarion, Ernesto Bozano e outros mais, que trouxeram substanciosas contribuições ao contexto de Kardec. Kardec é a base. Mas esses irmãos nossos, espíritos sábios, reencarnados com essa finalidade. Na cidade de Lyon, Lyon é uma cidade que já no Império Romano demonstrava grandes qualidades espirituais. E ali reencarnaram muitos espíritos para o evento da doutrina espírita no mundo, que foi, sem dúvida, o evento mais importante da história da humanidade. E nós tentaremos, aos poucos, digerir esse conceito, que não é nosso, é dos espíritos. Chegaram, além desses continuadores, chegaram médiuns extraordinários, como Eusápia Paladino, como Amália Domingo Soler, o Soler, se quiser usar a expressão espanhola. A dona Elizabeth Esperança escreveu uma autobiografia extraordinária, um livro de 500 páginas, do País das Sombras. Ela conta a sua própria história. Então, meus amigos, por que razão Jesus usou uma expressão: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão? Realmente não passaram. Faz mais de 2000 anos que as palavras de Jesus vieram ao mundo e nós continuamos a repeti-las. E o Espiritismo seguiu o mesmo caminho. Então isso prova que o Espiritismo é parte da palavra do Mestre. Em vários capítulos, Jesus se refere ao Espiritismo não com a linguagem moderna, porque a palavra Espiritismo não existia na época. Era uma expressão absolutamente desconhecida. Então, Allan Kardec, que é uma alma celeste, ele criou uma expressão para denominar, para expressar a filosofia espírita. Então, o Espiritismo, ele é uma filosofia com bases científicas e consequências éticas, morais, religiosas. Isso é o Espiritismo. Então, se ele não passou, como passaram pelo mundo muitos modismos, atravessaram o mundo, foram de um ponto a outro do planeta e desapareceram, porque eles não eram divinos. O Espiritismo ficou porque ele é o Consolador prometido por Jesus. Leia lá o capítulo 14 do Evangelho de João, e é muito claro. Há uma passagem em que Jesus diz que naqueles tempos eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos terão visões,
e os vossos velhos terão sonhos. Eu já estou na idade dos sonhos, porque já dobrei o cabo da boa esperança, estou sobrevivendo por teimosia. À medida que a gente vai ganhando os anos, a nossa carcaça orgânica vai perdendo qualidade. Isso por quê? Porque Deus é bom. Deus permite que com a idade nós vamos devagarinho deixando esse mundo, não ter choque. Aí a gente já passa a enxergar menos, a ouvir menos, desaparece o olfato, o paladar. Por que as pessoas de mais idade gostam de alimentos picantes? Porque o paladar, as glândulas gustativas, elas perdem desempenho com os tempos, como a audição também. A gente vai falando, dá para o senhor repetir, por favor? Uma. Tá? Então, porque Deus é bom. Então, Deus faz tudo para nós irmos suavemente nos despedindo desse mundo. Então, dizia Jesus, naqueles tempos eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Lá naqueles idos do 1 ao 4 século do Império Romano, os imperadores mandavam matar os cristãos na tentativa de asfixiar a mensagem do Evangelho. Não conseguiram. O Evangelho do Cristo se expandiu por todo o planeta terrestre e vai se expandir muito mais. Através dos imortais, dos espíritos, que se comunicam com os médiuns em todos os quadrantes planetários. Nós temos hoje nobres companheiros espíritas nossos que viajam pelo mundo divulgando a mensagem da espiritualidade. O Divaldo comentou comigo que ele foi levado a fazer uma palestra para 5.000 índios no interior do México. E lá aqueles índios ainda conservam um dialeto antiquíssimo. E o Divaldo, com a sua exuberante mediunidade, incorporou um espírito de um cacique daquela época e começou a falar no dialeto dos índios. E muitos daqueles índios se tornaram espíritas e receberam dos espíritas, da Federação Espírita do México, livros em Very Good Spanish para aqueles silvícolas que se encantaram, porque a mediunidade existe entre eles. Eles fazem curas extraordinárias pelos espíritos curadores da espiritualidade, porque todos os povos, assim como são os homens, cada homem tem o seu tutor espiritual, queira ou não queira, assim também são os povos. Ismael é uma alma cósmica que responde pelo Espiritismo no Brasil. Aliás, responde pela nação brasileira. Quando nós estudamos história e vemos lá no mapa do Brasil aquele Tratado de Tordesilhas, desculpem estar falando de coisas que vocês estudaram há mais de 50 anos atrás, 100 anos talvez. O que seria o Brasil sem aqueles bandeirantes? A gente passa aqui na Avenida Santo Amaro, lá embaixo, tem aquela estátua do Borba Gato, né? Eu, pela minha idade, eu devo ter conhecido pessoalmente o Borba Gato, quem sabe? Foram esses homens que eram médiuns. Já a mediunidade surgia no Brasil entre os bandeirantes. E aí o Brasil se expandiu extraordinariamente, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, transformando o Brasil num grande coração. Desculpe
falar de experiências pessoais com os amigos. Mas fazer o quê, né? A gente não tem, às vezes, força para silenciar certos fatos. Nós fomos visitar uma colônia espiritual que, vista do alto, a grande distância, ela se assemelha a um grande coração. Por sinal, tem esse nome. Meus amigos, é aquela cidade em formato de um coração, cercada por uma floresta exuberante. Nunca vi uma floresta como aquela. A nossa floresta amazônica, belíssima, não se compara com aquilo. Ali as árvores são vivas, elas não perdem folhas, o colorido é vivo. E quando você entra naquele ambiente, aí você vê a grandeza de Deus nos elementos primitivos da criação, que é o mundo vegetal. Então, meus amigos, Allan Kardec nos trouxe uma extraordinária informação, especialmente no Livro dos Espíritos. 1019 perguntas, 1019 respostas para 1019 problemas humanos. E eu tenho, desculpe, como eu já estou com uma certa idade, eu me dou o direito, às vezes, de fazer uma crítica construtiva. Tenho pena das pessoas que não leram o Livro dos Espíritos. Livro extraordinário, que responde todos os nossos questionamentos, os questionamentos importantes. Nós, às vezes, levantamos questões. Uma senhora me perguntou: meu irmão, me diga, como é que Deus cria os espíritos? Eu não sei lá. Só perguntando a ele. Porque nós não temos entendimento ainda, evolução, para entender a criação divina. Os espíritos adiantados chamam esse momento de lux. É quando a alma humana vem à luz. Como Deus faz isso? Há ciências que estão além da nossa capacidade de entendimento. Mas voltando ao nosso assunto basilar, nós hoje estamos lembrando um velho amigo dos espíritos mesmo. Vocês sabem quem é nosso amigo? É aquele que nos conhece e mesmo assim nos ama. Esse é amigo realmente. Então lembramos hoje esse velhinho simpático chamado Dr. Adolfo de Bezerra Cavalcante. Lá no começo do século XIX, 1840, qualquer coisa, nascia na cidadezinha do interior do estado do Ceará, Riacho do Sangue, um menino que tomou o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que tinha uma estupenda missão no território brasileiro. Ele foi convocado por Ismael, que é esta alma estelar que comanda o Brasil, que dirige os destinos do território brasileiro, que Humberto de Campos, muito inspiradamente, chamou de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque nós vemos, o Evangelho passou por todos os países do mundo e construiu grandes templos, grandes catedrais. Os amigos certamente conhecem Notre-Dame de Paris, Paris, como diz o inglês. Uma suntuosidade imensa, vazia de substância espiritual. Digo-vos, sem medo de errar, porque observamos aqueles espíritos sofredores enchendo aquelas galerias, buscando consolo que não recebiam. O que aqui, embaixo deste humilde teto, que não tem toda aquela grandiosidade daquela gigantesca catedral, mas os médios incorporadores, que nós, pelos quais temos um gigantesco respeito, são capazes de estender consolação a esses irmãos necessitados que batem a porta da casa. A doutrina espírita, meus amigos, como dissemos, é o maior evento da história da humanidade, porque ela foi prevista por
Eu vos mandarei um novo Consolador, que ficará convosco para toda a eternidade. O Espírito, verdade, que o mundo não conhece, nem o vê. Mas ele responderá todas as vossas dúvidas e vos ensinará todas as coisas. Isso está textualmente no capítulo 14 do Evangelho de João. Então, meus amigos, Bezerra de Menezes foi convocado por Ismael para um trabalho em terras brasileiras. Bezerra de Menezes, no começo da sua atividade humana, ele foi deputado, ele foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Poucas pessoas sabem disso, mesmo porque a expressão prefeito não existia na época. Havia um outro termo que denominava o dirigente municipal. E eis que Bezerra de Menezes perde a esposa e 4 filhos, de causas naturais. E isso lhe magoou muito, porque ele, como médico, um sonhador das ciências médicas, nada pôde fazer. Ele viu partirem desse mundo esposa e 4 filhos. Foi quando um amigo também médico, o doutor José Carlos Travassos, vendo o sofrimento enorme daquele colega de trabalho, lhe deu de presente um livro raro na época, uma tradução para o português do Livro dos Espíritos, raríssimo na época. Era quase que feito manualmente essas traduções dos livros de Allan Kardec. Bezerra de Menezes, diz ele, leu aqueles livros, ele não estava lendo, ele estava relendo. Ele sabia de tudo aquilo, não era nenhuma novidade. Não, por quê, meus amigos? O Espiritismo é muito lógico. O Espiritismo não chama as pessoas a crer, chama a saber, a tomar conhecimento, a esclarecer-se, abandonar as ignorâncias tradicionais e iluminar a sua inteligência com conceitos lógicos, racionais. E Bezerra de Menezes encantou-se com aquele livro. E ele deixou a política para se dedicar à doutrina espírita e à medicina. Ele abriu um consultório médico numa região do Rio de Janeiro que ficava como um vale entre os grandes morros cariocas. Em 1888, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando os filhos da África da tutela do cativeiro. E como eles não tinham dinheiro, aqueles afrodescendentes subiram as encostas dos morros do Rio de Janeiro, porque eram terrenos íngremes, e só a robustez física do negro africano para viver naqueles ambientes. E ali começaram a nascer as primeiras favelas do Rio de Janeiro. E pasme, meu amigo, Bezerra de Menezes fez o seu consultório médico numa farmácia que ficava equidistante daquelas fraldas de morro, onde viviam as calças paupérrimas do Rio de Janeiro. Por isso que ele foi cognominado o médico dos pobres. Ele chegava no consultório de manhã, uma quantidade enorme de pessoas doentes. Ele trabalhava horas e horas a fio, receitando a sua terapia homeopática, o similia similibus curantur, das gotinhas mágicas de Hahnemann. E ele curava por o seu trabalho médico e pelas suas virtudes espirituais. Pagava quem podia pagar, pagava quem queria pagar. E Bezerra de Menezes era comum.
deixar o consultório médico sem um centavo, porque muitas pessoas não dispunham de recursos e as receitas dos atendimentos pagos eram convertidos em medicamentos que eram muito baratos à época. Hoje a homeopatia vai ficando chique, vai adquirindo fóruns de nobreza, já se paga mais caro por uma medicação homeopática. Mas naquela época, o custo da medicação, que era uma manipulação do farmacêutico, daquela farmácia, tinha um custo pequeno e as consultas pagas eram transformadas em medicamentos para os sofredores. Conta uma história de que um dia Bezerra de Menezes vai saindo de casa e a esposa, meu amigo, vem cá. Levou até a despensa, abriu a porta, o que tem aí dentro? Ele olhou, nada. Pois é. Então, é isso que nós vamos almoçar e jantar hoje, nada. Então ele coçou a cabeça, confiou a barba, ele usava uma barba branca bem vistosa, e foi para o consultório, cônscio de que a casa não comeria naquele dia por falta de suprimentos. A Bezerra de Menezes chegou no consultório, tinha uma multidão de gente doente. E agora, meus irmãos? É isso que nós chamamos de caridade. Você dá uma roupa velha para um pobre, quando muita filantropia. Caridade é quando você dá de si mesmo. Por isso que sempre aplaudimos os médiuns incorporadores, os médiuns esclarecedores. Esses fazem caridade porque dão de si. Eles não dão objeto, eles dão da sua própria alma para os que sofrem. Meus amigos, gostaria que os companheiros estendessem as vistas para os planos espirituais que cercam esta casa, para ver a multidão de sofredores que assistem esses comentários emocionados, porque são grandes sofredores, que vão colher o carinho dos médiuns incorporadores a ampará-los nas suas formidáveis dificuldades espirituais. Para que o nosso pleito a Jesus por esses companheiros que consolam, que doutrinam, que esclarecem, que levantam a moral desses espíritos, e muitos deles recuperados vêm colaborar conosco, colaborar com a casa. Não há tempo, nem é nosso objetivo citar exemplos práticos, mas tem alguns, meus amigos, que é da gente se ajoelhar e dar graças a Deus por essas conquistas. Então, Bezerra de Menezes chega no consultório, aquela multidão de gente doente. E ele trabalhou 12 horas. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquilo ali não era um discurso. Era uma expressão prática de alguém se doava à dor do seu semelhante, sem qualquer objetivo de ordem material. Quando terminou aquele dia terrível de tanto trabalho, o farmacêutico falou, olha, algumas consultas foram pagas e eu aviei os remédios dos doentes mais carentes. Aí ela foi, Bezerra de Menezes, para casa, caminhando, sem um centavo no bolso. Meus amigos, nós gostamos não de centavos, mas muitos milhões. Então a gente vê, Bezerra de Menezes, essa alma estelar, que ilumina esta casa com o seu poder extraordinário, magnetiza os nossos espíritos, para que possamos fazer o nosso trabalho espírita. Em silêncio, conforta os nossos corações,
ajuda nas nossas dificuldades orgânicas, em silêncio. Bezerra de Menezes continua o apóstolo da caridade. Foi chamado de o Kardec brasileiro, o médico dos pobres. Aí ele chega em casa, a esposa vem com um sorriso. Quando a esposa vem com um sorriso, é que está tudo bem na casa. Aquele sorriso. Olha, o rapaz chegou aí. O rapaz mesmo? Pois é. Chegou com uma carroça. Aí ela abriu a despensa, que era um quarto, um pequeno quarto, estava cheio de vida. Depois ele chegou com a carroça e encheu tudo aí. Bezerra de Menezes nunca soube quem foi aquele rapaz da carroça. Passaram-se os meses e ele continuava a prestar seus serviços, fazendo caridade aos filhos de Deus, aos nossos irmãos de humanidade. E aí o dono da casa bateu na casa dele: doutor Bezerra, eu vou despejar o senhor porque as mesas, o senhor não paga o aluguel. E se o senhor tem dificuldades, eu tenho também. Se o senhor precisa comer, eu também preciso. Se o senhor tem esposa, eu também tenho. Também tenho filhos. Aí ele coçou a cabeça. Eu vou dar um jeito. Uma hora depois entra um jovem na casa de Bezerra de Menezes. Disse: doutor, eu sou estudante de medicina universitário, estou com sérias dificuldades em algumas matérias. Eu queria acertar para o senhor me dar umas aulas de biologia. Aí acertaram os custos, o rapaz meteu a mão no bolso, tirou um monte de dinheiro e pagou antecipado. Depois foi embora. Ele nunca mais apareceu. Bezerra de Menezes nunca soube quem era aquele aluno que deveria receber aulas de biologia. Bezerra de Menezes pagou os débitos, atualizou todos os pagamentos para não ser despejado. Meus amigos, o que Deus faz por nós não dá para anotar. Nós já pagamos alguma coisa pelo oxigênio que respiramos, que vão aos nossos pulmões, aos nossos alvéolos, que se incorporam ao nosso sangue venoso, transformando no sangue arterial, líquido, vermelho, vivo, que vai alimentar o nosso cérebro, porque o nosso cérebro tem fome de oxigênio. Se você cortar o oxigênio, nós não pensamos. É por isso que eu acho que algumas pessoas andam com carência de oxigênio. Meus amigos, nós recebemos a luz do sol. Você já viu? Todo dia de manhã o sol surge lá no infinito. Não cobra nada, de graça. É isso. Vocês já examinaram a máquina orgânica daqueles povos? Aqui estão todas as ciências possíveis e imagináveis, conhecidas e desconhecidas, para que nós nos movimentemos no solo terrestre. Que alguém teve o cuidado de moer as grandes pedras para que elas se transformassem em areia, para acomodar os nossos pés. Vocês já imaginaram se os grãos de areia fossem sendo do tamanho de um caminhão? Como é que nós iríamos andar? Caíamos entre duas pedras e morreríamos. Como viveriam os vegetais? Então, meus amigos, tudo sabiamente planejado, com perfeição. O nosso planeta dá uma volta em torno do seu eixo em 24 horas, mas tudo muito bem calculado. Porque se você diminuir a velocidade, do lado escuro se cobriria de gelo e do lado do sol tudo morreria queimado pela insolação intensiva. Então foi tudo muito bem calculado. Aí vai a Terra lá, dá uma voltinha atrás do Sol e volta no seu movimento de translação, formando as estações do ano e completando o ano, 365 dias, mais algumas horas, minutos. Os amigos não são astrônomos, não precisam de tantos detalhes. Nós só queremos
é agradecer a Deus por todas essas belezas. Meus amigos, nós não estamos esquecidos de Deus. Jesus é o representante da divindade no planeta terrestre, a cuidar de todos nós, com amor imenso. Jesus é aquele irmão anônimo e silencioso que nos acompanha nas esferas celestes, cuidando do nosso progresso, da nossa felicidade. Ele mesmo dizia: eu vos deixarei por um instante e vou preparar um lugar para vós outros. E há um lugar na vida cósmica preparado por Jesus para nos receber. E nós seremos ali espíritos felizes, grandiosos, extremamente gratos a esse diletíssimo amigo que é o Cristo. Ismael deu a Bezerra de Menezes uma missão. Entre os anos de 1895 e 1900, surgiu no mundo um movimento das trevas para asfixiar a plantinha tenra que crescia, que era a doutrina espírita. Surgiu o movimento dos científicos. Era um movimento acadêmico, um Deus sem alma, em que as pessoas eram meras observadoras de um intelectualismo chulo e vazio. E surgiu do outro lado a facção dos místicos. Meus amigos, nós vemos isso todos os dias, nos postos, nas revistas. Você abre lá, fulana de tal, faz-se amarração para o amor. Amarração para o amor. Amor amarrado não serve. O amor só é gostoso quando é dado, recebido espontaneamente. Aquele sentimento que nasce da nossa alma e que nós direcionamos à pessoa amada, seja um filho, seja um cônjuge, seja um dileto amigo. São expressões fluídicas que o mundo ainda não conhece, mas conhecerá. Então, meus amigos, nesses 5 anos, 1895 a 1900, surge na imprensa do Rio de Janeiro um articulista, o Sr. Marx, que não era nem mais nem menos que Bezerra de Menezes, como pseudônimo, e que desmontou todos esses argumentos do cientificismo sem alma e do misticismo sem racionalidade. E Bezerra sempre bateu nessa tecla. O Espiritismo é uma filosofia racional. Nós não somos chamados a crer, nós somos chamados a entender, a saber, a tomar conhecimento. O que o Espiritismo oferece é nossa grandeza de alma para nos aproximarmos das regiões sublimes. Então Bezerra de Menezes saiu a campo e recebeu de Ismael a missão de unificar o movimento espírita brasileiro. Porque devido à mediunidade, os centros espíritas apareceram em todo o território nacional espontaneamente, como os cogumelos em dias de chuva, brotando em todos os rincões da pátria brasileira. Mas era preciso reunir essas pessoas. Bezerra de Menezes deixou uma frase célebre: não basta nos reunirmos, imprescindível nos unirmos. E essa foi a semente da Federação Espírita Brasileira, que mesmo que tenham deficiências, porque a federação é um movimento humano e tudo que é humano tem as suas imperfeições, mas um trabalho extraordinário. Os livros de Kardec passaram a ser impressos em grande quantidade. Aqueles milhares e milhares de centros espíritas pequenininhos começaram a receber gratuitamente o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, para
direcionar, enriquecer os seus trabalhos espíritas. Um belo dia, assim como Kardec, em março de 1869, deixou a Terra, um belo dia, Bezerra de Menezes encerrou a sua obra terrestre, consagrada, concluída, heroicamente. E ele deixou a Terra. O seu sepultamento foi apoteótico. O povo descia dos morros aos milhares para acompanhar aquele que foi o médico dos pobres, aquele que nunca negou um atendimento médico a um sofredor. As multidões, em lágrimas, conduziram o féretro até o cemitério. Bezerra de Menezes chegava a um jardim belíssimo no mundo espiritual, parecido com aquele que descrevia os amigos intencionalmente no começo dos nossos comentários. E os amigos abraçavam aquele que acabava de chegar, e eis que surge no horizonte uma belíssima estrela que riscou o firmamento, desceu e materializou-se naquele jardim como um belo mancebo nimbado de luzes celestes. Ele disse: Bezerra, aqui estou em nome de Maria, a mãe de Jesus, para convidar o amigo, para comigo se transladar para as esferas da luz. Bezerra chorou como uma criança. E ele disse: mas não é isso que eu quero. Eu quero continuar a servir os espíritas do Brasil. É por isso, em todos os centros espíritas, encontramos Bezerra de Menezes e a sua gigantesca falange de milhões de espíritos servindo a causa do Evangelho de Cristo em terras brasileiras. Então, aquele belíssimo mancebo disse: a senhora autorizou por 200 anos a sua estada entre os espíritas do Brasil. Esse irmãozinho nosso, sobre o qual falamos e que nos ouve nessa noite, que nos traz as suas bênçãos. Humberto de Campos, pela pena de Chico Xavier, conta que Bezerra de Menezes ia andando por uma praia assim, muito triste, porque os espíritas pediam casamentos vantajosos, pediam loteria, pediam venda no sítio. Vocês já viram essas coisas? A troca do carro, a mudança da sogra, eram só essas coisas. Bezerra ia muito triste quando ao seu lado foi caminhando uma outra pessoa que era Santo Antônio. Santo Antônio: Bezerra, por que a sua tristeza? Aí ele contou: o pessoal não quer nada com o Evangelho. As pessoas vão ao centro espírita atrás de vantagens menores, em lugar das grandezas espirituais. Aí Santo Antônio pegou Bezerra pela mão e disse: vamos até ali, aquela grande igreja de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, tem uma imagem de Santo Antônio maior que esse prédio. Bezerra, fica aí para escutar um pouquinho. Aí chega alguém e pede um casamento vantajoso, chega outro, quer um sítio, o outro quer vender uma fazenda, o outro tem um carro com motor fundido, mas quer vender bem o carro. E eram só solicitações de loterias, de negócios, sem falar em termos escusos, até assassinatos. Aí Santo Antônio olhou para Bezerra deu um sorriso e disse: meu filho, esta é a humanidade que Deus nos deu para amarmos e servirmos. E é essa a mensagem que Bezerra nos passa nessa noite. A humanidade que nos cerca, meus irmãos, é aquela humanidade que Deus nos deu para amarmos e servirmos. A humanidade encarnada e essa humanidade desencarnada, sofredora que nos cerca e que será socorrida nesta noite pelas bênçãos deste apóstolo que é Bezerra de Menezes. O Senhor nos ampare e nos guarde, que assim seja.